Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, a situação insustentável do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, nem com a vitória hoje o Vasco da Gama vai conseguir deixar aí a zona do rebaixamento. Situação lastimável a qual a gestão Jorge Salgado e a 777 Partners deixa o Vasco da Gama neste momento. E, meus amigos, noite de protesto em vários pontos do Rio de Janeiro. Hoje o jogo do Vasco da Gama aí promete, porque fizeram um boneco lá do Luiz Melo na porta lá de São Januário, colocaram faixas contra a 777 Partners e hoje só faz apologia para 777 Partners quem está levando isso aqui, ó, dinheiro. Seja jornalista ou canal de YouTube. Fez apologia para 777 Partners, dizendo que vai chegar isso, que vai chegar aquilo, está levando isso aqui em troca. Porque é muita promessa, né? É muito confete, é muito paetê, muita purpurina e pouco trabalho. E a gente vai falar aqui muito aqui sobre a punição do Santos, né? Que deverá vir em boa hora aí para poder ajudar o Vasco da Gama. Infelizmente, ontem na Vila Belmiro, a situação ficou tensa. Espero que isso não aconteça hoje aqui em São Januário. Bora para o nosso vídeo aqui. Pessoal, já vamos colocar aqui para vocês a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, para tu entender a que ponto que essa empresa nefasta, famigerada, deixou o Vasco da Gama aí. Olha só, o Vasco da Gama está na 19ª colocação. O primeiro time, fora da zona do rebaixamento, que é o Cuiabá, ele tem aí o dobro de pontos do Vasco da Gama. O Cuiabá, sem jogar, ele tem o dobro de pontos do Vasco da Gama. Ontem, o Corinthians e o Bahia, que tiveram 10 dias para poder trabalhar, conseguiram, respectivamente, aí, vencer o Palmeiras e também o Santos, certo? Então, é o seguinte, o Vasco hoje não tem outra alternativa, é vencer ou vencer. Para isso, o Maurício Barbieri teve 10 dias, conforme eu falei anteriormente, para poder trabalhar. Alguns desfalques aí, como é o caso do Jair, Capasso, também o Pumita não vai jogar. Chama a atenção nessa escalação aí do Vasco da Gama, que dos 11 titulares, 6 são jogadores formados dentro de casa. A solução que a 777 Partners está colocando hoje pro Vasco da Gama são a molecada, são os jogadores da base, essa empresa fodida que não tem dinheiro, certo? E a gente vai assim, ó, com o Léo Jardim, Figueiredo na lateral direita, jogando aí improvisado, bem, Lincoln, Pelé e Piton, Ocão, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Andrei Santos, Ryan e Alex Teixeira. 6 jogadores formados na base do Vasco. Cadê o time milionário 777 Partners? Tá se escondendo, né, Josh Wand? E aí, o que acontece, parceiro? Noite aí de muitos protestos aí em torno aí da cidade do Rio de Janeiro. E a torcida do Vasco, vendo essa situação a qual está acontecendo, fizeram protesto, né? E olha só, torcedores penduram boneco de Luiz Melo na Avenida Brasil e perto de São Januário. Veja as fotos, tá? Cara, olha que ponto chegou. O torcedor ficou tão revoltado que ontem a 777 Partners, né, não tomou nenhuma providência pelo fato aí do Luiz Melo ser associado do Flamengo e estar recebendo dinheiro indevidamente aí na SAF Vasco, sendo o CEO do Vasco. A mamata continua no Vasco, né? E não é só dentro do Vasco, não.
Continua que tem YouTube recebendo dinheiro, tem jornalista recebendo dinheiro. Sim, sem citar nomes, tem. Quem faz apologia para 777 Partners está ganhando alguma coisa, diretamente ou indiretamente, algo em troca. E aí o que acontece, parceiro? Olha a situação aqui. Olha aqui. Isso aqui foi o protesto da torcida do Vasco, né? Aos redores lá de São Januário, na Avenida Brasil. Pegaram lá a camisa lá do Flamengo, botaram a cabeça do Luiz Melo lá, o agente duplo, né? E o pessoal agora já colocou até um vulgo nele, Luiz Mengo, né? O nome dele. E, cara, a situação é muito tensa. Aqui, ó, pendurado lá na Avenida Brasil. Olha só, gente, a situação. Isso aqui foram imagens da madrugada de hoje, o que aconteceu. E olha só, ó, a gente pede pro torcedor do Vasco, eu também não gosto do Luiz Melo, acho incompetente. A gente diz não à violência. Vamos tomar cuidado hoje para que o Vasco não seja penalizado, pessoal. E a gente segue colocando aqui as fotos aqui, ó. Cadê o aporte? 1771, tá? A voz do povo é a voz de Deus, o pessoal na rua é isso que está achando dessa SAF do Vasco aí, enquanto tem canal aqui de YouTube colocando 6, 7 jogadores por dia, e deve estar levando alguma coisa em troca, só pode ser, certo? Só pode ser aqui, ó, e é complicado. Então, é nesse clima aqui que a gente vai. Eu nunca vi, rapaz, 41 anos que eu torço pro Vasco, eu nunca vi isso acontecendo no Vasco da Gama. É a pior campanha da história do Vasco da Gama. E peço você, torcedor do Vasco, que for São Januário, cara, não faça nada dentro do estádio. Se for para brigar, se for para... Cara, irmão, fique em casa, faça igual eu vou fazer, certo? De preferência, feche a torneira para essa empresa aí, porque se a gente não fizer isso aí, sabe o que vai acontecer? Esses caras aí vão fazer o que quiser aí com o Vasco. Porque a gente enche o bozó deles de dinheiro, certo? E você não tem time. Enquanto isso, só especulações de jogador, Lianco é prioridade, Fernando é prioridade, e que não sei mais quem é prioridade, efetivamente só o Serginho e o Maicon. Então é muito pouco para a torcida do Vasco. Não foi para isso que o Vasco foi vendido, não, meu irmão. E outra, tá? Ontem lá em São Paulo, no jogo do Santos, teve um arranca-rabo lá muito grande, bombas, fogos de artifício sendo jogados dentro de campo, situação gravíssima. O Santos pode perder pontos aí, quase que aconteceu uma tragédia com o goleiro Cássio ontem, ele estava agarrando no gol, onde foi jogado bomba, onde foi jogado... Cara, e o Santos pode tomar multa, vai perder mando de campo aí, então situação grave, a gente pode até ter uma mudança aí na tabela aí, porque o Santos pode ser condenado aí nos próximos dias. Então, galera, vamos ter consciência aí hoje. Agora, o protesto é válido sim. Parabéns à torcida do Vasco da Gama aí, certo? Esperamos que o Vasco vença e vamos continuar aqui na torcida, certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!